Bom dia. Hoje é dia 8/11 de 2024 e nós vamos analisar o índice para ver o que ele fez ontem e para ver se a gente consegue identificar o que ele pode fazer no dia de hoje. Então vamos lá. Ontem ele abriu nessa linha aqui, fúcsia, né? Que é esse candle aqui. Aí ele subiu, desceu, foi buscar o quê? A nossa order block que nós tínhamos marcado junto com a linha de tendência. Eu não fiz a subida, tá? Por quê? Porque para mim ele poderia vir buscar novas regiões aqui, então eu não aproveitei a subida. Porém, quando ele chegou no meu ponto de venda, tá? Eu fiz uma venda. E aí eu vou pôr para vocês no 1 minuto. Para a gente analisar, olha o que ele fez aqui no 1 minuto. Se você esperar rompimento de estrutura e ele começar a fazer novas estruturas no 1 minuto, nós teríamos um primeiro fundo que ele rompeu aqui, ó, certo? Porém, ele não retornou. Então, ele teria que vir mais ou menos aqui, retornar, fazer um topo e voltar. Então, aí ele veio e rompeu este fundo aqui, ó. Rompeu este fundo aqui, tá vendo que ele veio com força para romper? Aí o que a gente tem? Vamos aumentar aqui. Então, olha, eu tô num ponto de venda dos 60 minutos, tô numa linha de tendência de baixa, né? Aqui é um ponto, para mim, de venda. Tínhamos gente comprando assustadoramente num ponto de venda. Então, quando ele rompeu aqui, a gente traça e fez esse fundinho aqui, ó, a gente traça a fibo. Olha onde que ele veio buscar, 50%. Mas ele veio buscar só os 50%? Não, ele veio buscar esse cara aqui, ó, que é uma consolidaçãozinha no meio. Ele poderia buscar esse, como poderia buscar esse aqui, ó. Tá? Então, eu fiquei de olho. Quando ele fez isso aqui, certo? E, na verdade, aqui, ó, aqui eu aumentei a minha mão. Por quê? Porque eu já tinha vendido aqui. Porque daqui até aqui, a pontuação é mínima. Quer ver, ó? Vamos pegar lá de cima. Daqui, opa, tem que vir mais para baixo, peraí. Ó, de lá de cima, um pouco mais para cima, até aqui, ó, eu tinha 214 pontos, certo? Aí ele veio, rompeu aqui, tá? Voltou, eu aumentei a minha mão aqui, certo? Porém, não vim com a mão cheia ainda, tá? Porque ele precisava romper mais um fundinho aqui. Para quê? Para que ele me dissesse, ó, agora sim, agora eu tô fazendo no 1 minuto nova estrutura. Porque ele rompeu aqui, daí ele vem e rompe aqui, ele tá me dizendo, ó, tô fazendo nova estrutura, certo? No 1 minuto. Então, eu não coloquei minha mão cheia lá, certo? Ó, olha esse candle aqui, que bonito. Quem não entrou lá em cima? Ele tocou aqui, voltou, não rompeu aqui, voltou a testar. Olha esse candle que bonito. Quem opera martelo, martelo invertido, esse candle foi maravilhoso para uma entrada, né? E você comece a perceber que ele está fazendo novas estruturas, né? Então, rompeu aqui, vamos lá. Vamos puxar nossa fibra. Se ele rompeu ali, o topo, o movimento que rompeu esse fundo aqui, na verdade é esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui rompe esse fundo aqui. Nossa fibo, a gente puxa. Hoje não tá fácil. A gente puxa para esse topo aqui, ó.
Olha onde é que ele triscou de novo, no 50%. E aí você vem carregando, né? E a gente carregou pelos topos do 1 minuto. E aí a gente fez uma média aí de 1.500 pontos, quer ver? Mais ou menos daqui, né? Ó, não rompeu, não rompeu, não rompeu. Esse aqui, ó, a gente deixa, né, ó, 1.130 pontos, tá bom, né? Então, assim, tem que ter paciência. Eu não peguei esse movimento aqui, eu fiz uma venda aqui e trouxe para cá. Saí nessa região aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, eu peguei daqui mais ou menos até aqui assim, eu peguei 500 pontos, certo? Aí, ele subiu em linha reta, tocou de novo na minha basezinha, voltou, né? Não fez um padrão aqui para mim de venda e subiu, foi buscar a nossa região de venda. Então, foi isso que ele fez ontem. Então, muitas pessoas pegaram esse movimento, que deu 1.000 e poucos pontos também, né? E eu não peguei, por quê? Porque não estava no meu setup, não estava. O que estava no meu setup era a venda. Venda por quê? Porque ele já tinha tocado na região, aqui mais para trás, né? Ele abriu, subiu, buscou essa regiãozinha aqui, ó, certo? E se você pegar e traçar uma fibo desse fundo, nesse topo, ele estava na região dos 79%, certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma venda nesta região, carreguei até aqui, ele não evoluiu, eu saí, aí ele explodiu e eu não reverti minha mão e ele subiu, beleza? Subiu sem mim, beleza? Eu já tinha feito um pouco de dinheiro, né? E aí eu fiquei esperando ele fazer essa movimentação aqui e eu desci com ele. Então, foi isso que ele fez no dia de ontem. Vamos ver para o dia de hoje. 60 minutos, nosso carro-chefe. Ó, tem muita liquidez aqui. Ele continua numa tendência de baixa. Por quê? Porque ele não rompeu o topo protegido ainda. Então, quando ele romper esse topo protegido, aí sim eu vou dizer, ó, agora nós podemos estar fazendo uma tendência de alta, certo? Porém, eu fico atenta também, tá? Com esta região aqui, ó, que ele rompeu e ele desceu. Quando ele desceu aqui, ele não rompeu nenhum fundo, nem esse e nem esse. Então, ele pode querer subir daqui? Pode, certo? E é isso que a gente vai ficar prestando atenção, né, no dia de hoje. O que é que ele vai fazer? Então, aqui eu tenho muita liquidez, que ele pode estar fazendo essa liquidez aqui para ir buscar os níveis mais embaixo, que a gente tem o segundo nível, aqui, ó, o segundo alvo do pivô do diário, que está aqui, certo? Como ele pode não ter mais força e começar a subir. E então, eu vou nos 5 minutos, tá? E nos 5 minutos, eu tenho essa situação aqui. Para ele cair, ele vai ter que romper, ó, ele rompeu aqui, ó. Ontem, ó, ele rompeu aqui, que eu queria vender mais, né? Não retornou. Aí ele veio, rompeu aqui. Rompeu aqui com bastante movimento. O que eu faço? Deixa eu puxar o gráfico mais para baixo. O que eu faço? Pego daqui até lá. Ele não chegou nos 50%. Certo? Então, assim, para eu fazer novas vendas, eu vou procurar, dentro da estrutura dos 5 minutos, alguns pontos de interesse que me interessam. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um desbalanceamento, né? Tem um fair value gap acima dos 50%.
Aqui eu tenho uma base. Ó, vamos aumentar. Então, aqui eu tenho um Fair Value Gap, aqui eu tenho uma base, tá? Isso aqui me interessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses pontos aí. E como eu tenho os dois meio junto, o que eu faço? Eu marco a região inteira, certo? Eu não fico marcando certinho, certinho. Eu sei que aquela região ali é uma região, para mim, vendedora. E aí eu vou analisar o que o preço está fazendo dentro daquela região ali. Simples assim. Então, ó, esta região aqui, ó, me interessa. Então, aqui eu vou procurar por vendas, certo? Se eu fizer uma venda aqui, eu vou carregar ele até aqui, tá? Agora, ele pode continuar descendo. E aí, nós temos que ir puxando a nossa FIBO aonde ele vai parar, tá? Então, ele pode subir para cair e ele pode cair mais um pouco e subir. O que ele pode fazer? Aqui eu tenho liquidez, ó. Ele formou liquidez aqui, ó. Certo? Ele não pegou essa liquidez aqui ainda. Ele pegou essa liquidez aqui, ó. Essa liquidez aqui ele pegou com esse movimento aqui. Agora, porém, essa aqui ele não pegou. Ele formou outra liquidez aqui, ó. Certo? Nesta região aqui. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um movimento aqui, pegar a liquidez, vir buscar essa região aqui e vir para o alvo aqui, tá? Então, ele pode abrir aqui em cima, pegar essa região aqui e descer. Então, quando eu falar, ele pode abrir aqui. Às vezes ele abre até aqui já abre embaixo, já abre pegando a liquidez. E aí ele faz o movimento de alta, antes de chegar lá no alvo. Pega a liquidez aqui, né? Desce. Ou pega a liquidez aqui, sobe, acha um ponto interessante e desce. Lembrem que se ele abrir aqui, a minha FIBO vai mudar. Então, pode ser que eu tenha regiões aqui nessa parte aqui que me interessem. Então, eu não preciso de tela em cima. Então, tudo vai depender do movimento que ele fizer, da abertura, onde é que ele vai abrir. Se ele vai abrir no preço, se ele vai abrir abaixo do preço. Então, o que eu tenho agora no gráfico é que aqui é uma região de venda, certo? E se ele fizer uma estrutura no 1 minuto aqui embaixo, se ele abrir aqui embaixo e fizer uma estrutura no 1 minuto, eu vou procurar por compra para carregar até algum ponto aqui de interesse, porque aí eu traço a FIBO, acima dos 50%, eu tenho interesse em vender, né? Então, eu subo comprada, né? E espero ele fazer um movimento de reversão e venho para níveis mais abaixo. Ele pode simplesmente começar a querer subir. Pega a liquidez aqui, dessa região aqui, né? Faz de conta que vai descer, que ele faz muito isso, né? Índice, pega a liquidez aqui, começa a fazer um movimento que de alta e vai buscar níveis mais em cima. Até aqui eu tenho região de venda, tá? Acima disso aí já complica. Por quê? Porque daí ele vai lá e vai romper o topo lá, o topo protegido, ó, que tá aqui, ó, certo? Ele até pode chegar aqui e fazer aquele rabisco que a gente fala, né? Vem aqui, faz um candle assim, bonitinho. Faz de conta que rompe, né? E não rompe. Se ele não romper com candle forte para cima, com candle bonito, o movimento aqui é bonito, assim, tá? Eu não considero rompimento. Se ele vier aqui deixar pavio, para mim não é rompimento. É rompimento só quando eu tenho candles sólidos.
Então, aqui para mim seria, se ele fizer esse padrão aqui, né? Para mim seria esse padrão aqui, ó. Ainda é venda, certo? Nessa região. Agora, se ele subir um movimento forte, eu já não faço mais venda. Aí eu vou ter que procurar por alguma coisa aqui nesse movimento, né? Faço, traço a FIBO, né? Pego 50% da FIBO, me interessa se estiver abaixo da FIBO, e aí aqui eu vou procurar por compras. A partir do momento que ele romper aqui, eu vou começar a procurar por compras. Enquanto ele não romper aqui, eu vou procurar por vendas. É isso que eu vou fazer no dia de hoje. Então, se ele pode romper, ó, tá vendo aqui eu tenho liquidez, ó. Então, ele pode vir buscar aqui, pode já abrir nessa região aqui para querer cair. Então, tenho liquidez formada aqui, tenho liquidez formada aqui, tá? Ele não retraiu 50% ainda desse movimento que ele fez aqui, ele rompeu esse fundo aqui, ele quase rompeu esse fundo aqui, tá? Então, assim, tem que ficar de olho numa venda aqui em cima para trazer até embaixo ou numa possível compra para trazer até nesses níveis aqui. É isso que eu vou fazer no dia de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Quem gostou, dá um like aí para ajudar as outras pessoas e ajudar o nosso canal também. Fico grata pela audiência de vocês. Espero que tenham uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana.